Olá galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje, na nossa aula de geografia, eu, professor Mário Vitor, vou falar com vocês sobre a localização e a orientação geográfica nesse cara aqui, no nosso planeta. Tenho certeza que esse conteúdo não tem nada de novidade para vocês, mas é importantíssimo a gente se manter conectado e com alerta, com atenção, porque é um conteúdo recorrente nos principais exames que vocês vão fazer, além de ser um conteúdo de prova. Então vamos nessa. A gente tem como base aqui as coordenadas geográficas e os fusos horários. As coordenadas geográficas nada mais são, pessoal, vocês já sabem disso, do que o cruzamento entre a latitude e a longitude. A latitude ela é representada sempre pelos paralelos e as longitudes sempre pelos meridianos. Aqui nesse exemplo aqui, ó, que legal essa ilustração. A gente tem duas grandes linhas importantíssimas, imaginárias para o nosso entendimento. A primeira dessas linhas aqui é esse cara aqui, a linha do Equador. Legal? Era para ser retinho, mas ficou tremida aqui. Essa linha do Equador, ela vai ter 0 graus. Legal? Linha do Equador. Eu vou botar aqui, ó, Equador. Joia? E essa linha do Equador, o último grauzinho aqui vai chegar a 90 graus. E aqui embaixo também o último grauzinho vai chegar a 90 graus. Aqui 90 graus ao norte, aqui 90 graus ao sul. Essa linha do Equador, ela vai servir para justamente separar os dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério significa metade de uma esfera. Então, se eu tenho essa metade dessa esfera, eu tenho uma metade ao norte e uma metade ao sul. Equador tem 0 graus, o último grau vai ser 90 ao norte, o último grau vai ser 90 ao sul. Linha do Equador. Em contrapartida, a gente tem esse cara aqui, ó, que é o meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich também vai ter 0 graus. E o último grau de Greenwich vai ser 180. Deixa eu voltar aqui. Vai ser 180 graus. 180 graus para o leste. 180 graus para o oeste. Eu não vou botar aqui para não ficar poluído aqui, tá, gente? Então, 180 para leste e 180 para o oeste. Vou botar aqui no cantinho, 180. Se eu somar 180 mais 180 graus, eu vou ter 360 graus, que vai ser a circunferência da representação do planeta Terra aqui. Valeu? Então, a partir disso, quando eu cruzo um paralelo com o meridiano, uma latitude com uma longitude, eu vou ter coordenadas geográficas. Professor, afinal de contas, o que é latitude? Esse cara aqui é uma latitude, ó. Opa, deixa eu voltar aqui de novo. Saiu, ó. Esse pontinho aqui é uma latitude. Esse cara aqui é outra latitude. Esse cara aqui, outra. Latitude é qualquer ponto da Terra, pessoal, que tem como referência a linha do Equador e é medida em graus. A latitude pode ser norte ou pode ser sul. Ponto final, acabou. Não se confundam nunca. Latitude sempre marcará ou norte ou sul. Em contrapartida, as longitudes também são qualquer ponto da Terra. Esse ponto aqui é uma longitude. Esse outro ponto também são longitudes. E as longitudes também, assim como a latitude, qualquer ponto da Terra, também vão ser marcadas em graus, só que as longitudes vão ter como referência o meridiano de Greenwich. Legal? E as longitudes podem ser ou leste ou oeste. Ponto final. Latitude norte e sul, longitude leste e oeste. Dessa forma, eu tenho 4 hemisférios.
eu posso dividir o planeta em 4 metades, norte e sul e leste e oeste. Legal? Bom, as coordenadas são importantíssimas. Por quê, gente? Por que isso importa? Quem aí nunca pediu um carro por aplicativo, um Uber ou um lanche, uma pizza, um sanduíche, um lanche da hora, né? Quem nunca fez isso aí? Então, todos os dias a gente pode, deve utilizar os mapas, aplicativos de localização, sistemas de navegação para encontrar os lugares, né? Essas tecnologias funcionam graças a esses sistemas de coordenadas geográficas. Esse sistema ele foi criado com precisão para identificar, localizar qualquer ponto da Terra. Beleza? Vamos seguir aqui em frente. Olha lá o que são as coordenadas geográficas. Como eu mencionei lá atrás, as coordenadas formam um sistema de localização baseado em linhas imaginárias. Equador é o principal paralelo, Greenwich o principal meridiano, mas existem outros meridianos, assim como existem outros paralelos. Quando um cruza no outro, vai formar uma coordenada. Então, as latitudes, elas são representadas pelos paralelos, linhas horizontais que medem a latitude, e os meridianos, linhas verticais que medem as longitudes. Legal? Latitude mais longitude vai formar aqui um endereço, uma localização, uma coordenada geográfica. Olha os paralelos aí, gente. Então os paralelos eles vão ser essas linhas imaginárias que vão circundar o planeta de leste a oeste. Os paralelos são essas linhas imaginárias traçadas de leste a oeste e sua principal função é marcar a latitude. E a principal que tem é que está em vermelho aí, né, gente? Que é a linha do Equador. Além delas, a gente tem o trópico, esse cara aqui, ó, o trópico de Câncer, e esse cara aqui, o trópico de Capricórnio. A gente tem vários outros paralelos, mas esses aqui são os principais. Legal? A latitude, como eu coloquei lá no primeiro slide, a latitude que ela vai marcar zero no Equador. Então, no Equador, vou escrever aqui, ó, tem 0 graus. E o último lá, 90 graus. O último aqui, 90 graus ao sul, 90 graus ao norte. Olha lá, a distância em graus entre o ponto da superfície terrestre e a linha do Equador varia de 0 a 90, podendo ser norte ou sul. Quanto maior a latitude, menor costuma ser a incidência direta dos raios solares, que influenciam diretamente cada região. Funciona assim, né, pessoal? Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais distante do Equador, vai ficando mais frio ou com menos disponibilidade de energia solar. Legal? Os meridianos e os meridianos de Greenwich são linhas imaginárias também, traçadas no sentido norte e sul, verticalmente, e medem a longitude. O principal meridiano, vocês já sabem que é Greenwich, que é uma cidadezinha lá na Inglaterra. O nome dessa cidade batizou esse meridiano aí. Então esses meridianos são fundamentais para marcar aqui os fusos horários. A gente tem 0 graus como a referência. Longitude e coordenadas na prática. A longitude corresponde à distância em graus entre o ponto da Terra e o meridiano de Greenwich, vai variar de 0 a 180, como eu mencionei. Quanto maior a diferença da longitude, maior a diferença no horário entre dois lugares. Toda localização é definida pela combinação, o cruzamento entre a latitude e a longitude, funcionando como uma espécie de um endereço único em cada partezinha do planeta, sendo em Brasília, sendo em São Paulo, Rio de Janeiro ou em Paris. Aqui, por exemplo, eu tenho 15 graus, 47 minutos ao sul. E aqui eu tenho 47 graus, 52 minutos a oeste, dessa forma que é
feito a leitura das latitudes. E aí, pessoal, a latitude é importante a gente ter como referência também as zonas térmicas do planeta. Zonas térmicas, zonas de temperatura. Então, essa incidência solar ela vai variar conforme a latitude. Quanto mais próximo for do Equador, mais incidência solar vai ter no planeta. Quanto mais distante for, a gente vai ter menos incidência solar. Legal? Então, nas zonas tropicais, por exemplo, entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, a gente vai ter uma maior incidência solar. Nas zonas temperadas, entre os trópicos e os círculos polares, as estações do ano são muito bem definidas lá nas zonas temperadas. E temos, por último, aqui as zonas polares, próximas aos polos. A gente vai ter baixíssima incidência solar, temperaturas extremamente frias durante o ano inteiro, praticamente. Aqui eu trouxe para vocês já o início dos nossos fusos horários. Aqui o nosso planeta Terra, movimento de rotação, aquele movimento que ocorre no seu próprio eixo. Esse movimento vai demorar cerca de 24 horas, vai de oeste para leste e vai provocar a sucessão dos dias e das noites, né? Como as diferentes regiões recebem luz em momentos distintos, surgiu a necessidade de organizar o tempo globalmente. A solução foi dividir o planeta em 24 fusos horários, 24 horas, 24 fusos. Então, se eu pegar esses 360 que está aqui, ó, eu vou pegar 360 e dividir por 24, que é o número de horas que a rotação faz, eu vou chegar a 15 graus. Esses 15 vai me corresponder a um fuso, ou então a 1 hora. Legal? O meridiano de Greenwich, ele é a referência mundial para a contagem desses fusos horários. Atualmente se utiliza o UTC, que é o Tempo Universal Governado, como padrão global. A regra geral, né? A leste de Greenwich, a gente vai, tudo que tiver aqui, ó, Greenwich, tudo que tiver a leste, a gente vai aumentar as horas, tudo que tiver a oeste, a gente vai diminuir as horas. É assim que esse sistema funciona, legal? Como calcular os fusos horários? A gente tem uma forma bem tranquila de fazer isso. A gente precisa saber como é que está anotar os UTCs das cidades, de onde você está para onde você quer saber. Você vai calcular essa diferença, sabendo que para leste a gente aumenta e para oeste a gente diminui. Aqui, por exemplo, Brasília, Londres. Brasília, a gente vai estar no UTC -3 e Londres no 0. A diferença são 3. Se são 3 horas, a leste. Se a leste, a gente vai aumentar. Então, se em Brasília vai ser 10 horas, em Londres será às 13. Aqui em Brasília e Tóquio, Brasília está -3, Tóquio está no meridiano +6, mais 9. Diferença de 12 horas. Se em Brasília são 10 horas, lá em Tóquio será, vamos somar isso aí, vai ser 10 horas da noite. Tóquio está a leste. Aqui a gente tem a linha internacional da data. Ela é localizada no meridiano 180 graus e ela vai organizar a mudança de datas. Ao cruzar na direção oeste, a gente vai acrescentar mais um dia. Em direção a leste, a gente retira ele mais um dia. E aqui, pessoal, o Brasil, né? O Brasil a gente tem 4 grandes fusos horários no território brasileiro. Então aqui no Brasil a gente vai ter esse carinha aqui, que é o -2. A gente vai ter esse carinha aqui. Olha, gente, não é aqui não, é aqui pra cá, que vai ser o -3. E a gente vai ter esse carinha aqui, o -4 e o -5. Então a gente tem o 2, 4 fusos horários no Brasil. O fuso horário oficial, a hora oficial do Brasil é o de Brasília, o -3. Legal? E para a gente finalizar aqui, pessoal, trouxe 2 questõezinhas do Enem. Eu vou ler com vocês os enunciados para depois a gente conferir o gabarito aqui. Número 1.
Um estudante deseja localizar com precisão o ponto na superfície terrestre usando um sistema de coordenadas geográficas. Para isso, ele deve utilizar o quê? Letra A, B, C, D ou E. Eu quero que vocês já já deem pausa no vídeo para responder, que eu vou ler a número 2. Uma empresa brasileira com sede em Brasília, UTC-3, precisa realizar uma videoconferência com parceiros em Tóquio, UTC+9. Se o horário ideal para os japoneses é de 9 da manhã, horário local lá em Tóquio, que horas deve ser em Brasília no momento dessa reunião? Eu quero que vocês deem pause no vídeo agora para fazer esse pequeno cálculo matemático aí dessa interpretação dos fusos horários. Então, pause o vídeo aí para vocês analisarem as questões. Espero que vocês tenham dado pause. E aqui o gabarito aqui está aqui. A questão número 1, letra B. A questão número 2, a letra A. Depois vocês dêem uma conferida aqui nas explicações. Mas o fato é que aqui na questão número 1, latitude e longitude. E aqui na questão número 2 vai ser 18 horas do dia anterior. Legal? Galera, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham assimilado esse conteúdo, tenha ajudado vocês de alguma forma. Fiquem com Deus e com certeza estaremos na próxima. Obrigado, gente.